Fala galera, meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje vamos falar um pouquinho de West Ham, vamos falar um pouquinho de Flamengo e vamos falar um pouquinho de Paquetá. Até porque o Paquetá vem negociando com o Flamengo desde o início da semana. Muita gente me questionou por que eu não falei ainda a respeito de um tema tão sensível como a negociação do Paquetá. Eu estava esperando o momento certo para falar, o momento certo chegou e é esse. Bom, mas antes de falar do Paquetá, do West Ham e do Flamengo, eu peço que você que já é inscrito, deixe o seu like para ajudar no engajamento do canal, beleza? Você que não é inscrito, caiu de paraquedas por aqui, sem crise, sem BO, se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa o like, beleza? Bom, pra gente falar de Paquetá, temos que voltar até 2022, quando o Paquetá chega ao West Ham por 62 milhões de euros vindo do Lyon. E ele já faz um bom 2022. Ele já tem um ano bom até chegar o ano de 2023. Ali é o platô, é o auge do Paquetá no West Ham. Ele tem uma boa temporada, ele ajuda o West Ham, faz o gol da final inclusive, a ganhar a Conference League. O West Ham ganha um título depois de 42 anos, 42 para 43 anos. O último título caseiro do West Ham nacional foi em 1980, uma FA Cup. E o último título internacional do West Ham, para vocês terem uma noção, foi a Recopa Europeia lá no ano de 1955. Fazia tempo. Fazia muito tempo. Fazia muito tempo que o West Ham não figurava tão bem, nem em cenário nacional, nem em cenário internacional. Com a chegada do Paquetá, um ano depois, o West Ham estava ganhando a Conference League. E aí se criou um grande lema em cima do Paquetá, né? Uma grande idolatria, porque ele foi o jogador que fez o gol da final, foi o jogador que trouxe essa macro, essa felicidade para o torcedor do West Ham. Óbvio que era outro West Ham, né? O Jarrod Bowen estava em outro momento, ainda existia o Michail Antônio que já saiu, a gente tinha o Guardado também que já saiu, dentre outros nomes também que já não estão mais, né? O próprio Konsa que passou pelo Chelsea depois já não está mais no West Ham. A questão é que para o torcedor do West Ham, nós temos um divórcio um pouco amargo, um pouco amargurado, um pouco traumático, porque o Paquetá chega, se torna o ídolo que se tornou, se torna amado do jeito que se tornou. Se não fosse os acontecimentos da investigação que o Paquetá teve por conta das apostas, né, ele estaria hoje no Manchester City do Guardiola. O City do Guardiola, muita gente se esqueceu, ele pediu, estava negociando e finalizando a compra do Paquetá até estourar todo o esquema, né, todo o escândalo do Paquetá. Quando estoura esse escândalo, as negociações são praticamente canceladas, são paralisadas, congeladas, até que tudo se resolvesse. Acabou demorando para se resolver. E aí o Paquetá ficou muito tempo longe dos gramados. Foi um julgamento que afetou ele psicologicamente, se a gente for falar. E além dessa afetação psicológica, as negociações praticamente declinaram com o City. Foi provado que o Paquetá não teve nenhuma culpa, foi provado isso. Só que o Paquetá, quando voltou, ele não voltou performando da mesma maneira igual. Ele até tem convocações para a seleção, ele tem boas apresentações na seleção, mas não era o Paquetá do Tite, não era o Paquetá de antes, não era o Paquetá que se via até meados de 2023. E aí entra o Flamengo está tentando negociar, repatriar o Paquetá do Tottenham, teve até uma oferta que foi negada de 35 milhões de euros, o West Ham quer 42 milhões e meio de libras, que hoje totaliza 50 milhões de euros, o Flamengo já falou que não paga, mas consegue chegar no meio termo e tudo. Para o torcedor do West Ham, e o próprio West Ham já falou que libera o Paquetá desde que ele saia no fim da temporada, fica uma coisa um pouco traumática, um pouco chata, um pouco pesada. O cara que chegou, virou ídolo, declinou e vai sair praticamente quase que brigado com o clube, forçando a saída, informando que não quer, rejeitando outras propostas, como ele rejeitou uma do Tottenham. E o Flamengo não tem nada a ver com a indecisão do Paquetá, muito menos com a relação dele com o torcedor e com o West Ham. Para o torcedor, o melhor seria isso se resolver da maneira mais rápida, porque se o West Ham resolve segurar o Paquetá até junho, vende ele agora e segura até o final da temporada, o West Ham vai ter
por mais que seja um time mais enfraquecido em comparação com os outros anos, mas ainda vai manter o Paquetá como seu principal jogador para tentar se livrar da briga contra o rebaixamento. Se o West Ham vende o Paquetá agora, ele corre para repor o Paquetá, para trazer uma ou duas peças de reposição, pois ele precisa fortalecer o time para se manter na primeira divisão. Para o West Ham e para nenhum clube da Inglaterra é negócio você trocar a Premier League pela Championship. Nenhum, tá? Nenhum, para ninguém. E aí entra o Flamengo nessa história. O Flamengo nessa história, se ele contrata o Paquetá, se ele consegue a contratação do Paquetá, ele bota o pau na mesa e manda medir. Ele literalmente faz isso. Mas independente de qualquer coisa, o Flamengo, por mais que exista a questão do afago, a questão da aproximação, do passado do Paquetá com o Flamengo está contratando com menos de 30 anos um cara que poderia tranquilamente estar no segundo escalão da Europa, quiçá beirando o primeiro escalão. Hoje o Paquetá ele joga tranquilamente no Tottenham, ele poderia jogar no Chelsea, talvez de titular não, mas ele teria espaço no Chelsea, no Bayern, até no Real, de titular, não sei, talvez sim, talvez não. Mas é um cara que tem muita oferta e demanda ainda para continuar na Europa. E o Flamengo, se conseguir fazer esse movimento, é uma demonstração, uma mudança de mentalidade, de alavanca, de talvez ser um passo histórico para o Flamengo. Não é que o Brasil estaria mudando. A gente ainda tem uma relação de subserviência com o mercado europeu. Nós ainda estamos tendo que olhar para cima quando nos referimos a esse mercado. Não é que o Flamengo está olhando olho a olho, tete a tete do Bayern de Munique, no Barcelona, no Real. Mas quando você consegue tirar o principal jogador de um clube da Premier League, não é pouca coisa. Ah, Fernando, o clube briga para não cair. Independente. Não é pouca coisa. Seria como se um clube da Venezuela, do Suriname, viesse aqui no Brasil e tirasse um jogador do Sport, por exemplo. Um jogador do Juventude, que estava brigando para não cair no campeonato. No meio do campeonato, vem um time do Suriname e tenta tirar o Nenê daqui. Seria mais ou menos isso. E nessa brincadeira, a gente tem o Paquetá. Porque o Paquetá, ele não quer largar o West Ham do jeito mais traumático. Ele quer ir para o Flamengo, ele quer jogar agora no Flamengo. Ele entende que é o melhor porque ele não está mentalmente bem como ele já esteve. E aí se torna uma negociação de moldes diferentes. Porque quando você negocia com o jogador, você tem o jogador, o lado A, o lado B, talvez o quesito financeiro e tudo. Quando você vai falar do Paquetá, você tem que colocar ele em uma esfera, em uma prateleira, onde além de você falar do West Ham, do Flamengo e do Paquetá, além da grana que está envolvida no negócio, no montante, você tem que falar do psicológico do Paquetá, do momento do Paquetá e do West Ham, que briga para não cair, pode ter assim... se perder o Paquetá e não conseguir repor, se cair, pode ter um prejuízo histórico. Você tem que falar do momento do Flamengo de ter uma disposição financeira muito maior e muito boa. Você tem que falar do Paquetá, que também não está naquele momento que foi dito. E além de tudo, você tem que pensar também nas prioridades do jogador. O Paquetá vai ter mais aproximação com o Ancelotti jogando no West Ham ou jogando no Flamengo, no quintal de casa, a 6 meses de uma Copa do Mundo. São várias coisas que você tem que colocar na mesa para poder justificar isso. Pro lado do Flamengo, é uma baita de uma negociação. Eu escuto gente falar de a maior negociação da história do Brasil. E aí eu tenho que dizer menos. Bem menos, tá, gente? Bem menos. O Paquetá seria uma negociação enorme, uma baita de uma negociação. Só que aqui no Brasil nós já falamos de nomes que vieram para cá, como o Rivaldo, que veio pro Cruzeiro em 2004. Tudo bem, não entregou. Mas o Rivaldo vem como o melhor do mundo para aquele Cruzeiro em 2004. Passa aqui 6 meses, não entrega nada. Nós temos o Ronaldo, que veio pro Corinthians, jogou o que jogou, depois acabou vendo que ele não ia para a Copa, aí declinou, não jogou mais, não entregou mais. E nós tivemos o Romário. O Romário vem para o Flamengo como o melhor do mundo. Ele vem como o melhor jogador do mundo. E era o atual melhor jogador do mundo. É algo muito grande.
Ok, que aquele Flamengo que fez esse passo, ele não tinha condições financeiras de arcar com esse movimento. Ele não tinha. O Flamengo de hoje, ele tem totais condições financeiras de arcar com a volta do Paquetá. E se o Paquetá vem para cá, é um reforço de um meia que aqui na América Latina, se não é nota 9, seria nota 10. Para um time que aqui na América Latina, se não é nota 9, é nota 10. O melhor time da América Latina se reforçaria com um dos melhores, se não o melhor meia da América Latina. Exceção o Arrascaeta, que é um meia atacante. Seria uma adição muito grande a um time muito poderoso, muito forte, compacto, que já é o Flamengo do Felipe Luiz. Quais serão os moldes da negociação? Eu não sei. Se o Paquetá irá vir agora ou em junho, eu não sei. Mas que seja levado em consideração pelo Paquetá, principalmente, a questão da imagem que o torcedor do West Ham tem para com ele. Porque já não vai ser um divórcio muito bom do Paquetá. O torcedor queria que ele ao menos saísse no meio da temporada. E para falar a verdade, o torcedor do West Ham, que tanto gosta do Paquetá, que tanto ama o Paquetá, que tanto idolatra o Paquetá, não queria nem que o Paquetá saísse. Queria ver um time mais forte, mais competitivo do West Ham. Não para ser campeão, até porque é bem difícil, não é um time acostumado com títulos, nem nas suas melhores épocas. Mas que na época que o Paquetá chegou, naquela época o West Ham que tinha um time melhor, um time mais forte, principalmente, brigar ali pelo meio de tabela, que era o que o West Ham poderia oferecer. Ao Paquetá, acho que é válido o movimento dele. Ele vai sair do West Ham, onde ele estava brigando para tentar se destacar como um jogador de um time de meio de tabela, para ir para um City, para um United, para um Chelsea, para um Liverpool, um Real, um Barça. Aqui ele volta atrás se a gente falar do pensamento de Europa. A gente falar talvez de valores, até porque a Premier League paga semanalmente e paga em libras. Aqui nós pagamos em reais, dependendo da composição pagaremos em euros. Mas ele vem para um time que ele vai brincar de ganhar títulos todo ano. Diz aí, torcedor, o que você acha? O Paquetá acerta em voltar? Ou o Paquetá devia ficar lá na Europa, ou o Flamengo que chupe o dedo? Diz aí o que você acha. Você que assistiu esse vídeo até o final, deixa aquele like para engajar o canal, para a gente chegar aos 700 inscritos o quanto antes. E você que está perdido por aqui, mas assistiu o vídeo até o final, não é inscrito? Sem crise, se inscreve e ativa o sininho das notificações, beleza? Uma ótima sexta e sextou, porque daqui a pouco tem processo de impeachment no Morumbi e cobertura do canal, beleza? Um ótimo sexta para cada um de vocês. Fui!